pela vida do teu filho, que tem se dedicado a aprender da tua palavra, tem se dedicado a crescer no conhecimento do Senhor, e não só isso, mas também, ó Deus, tem se colocado à disposição para pregar a tua palavra, para ensinar aquilo que o Senhor tem passado para ele. Tome-o aqui em tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que o nosso Deus possa abençoá-los grandemente nessa manhã tão linda. Está saindo um solzinho ali, mas o frio permanece, né? Eu não gosto muito de frio, gosto mais do calor, mas é bênção de Deus também, né? E que nós possamos estar na rocha, firmados na rocha, que é Jesus Cristo, porque fora da rocha, irmãos, tudo é areia. Vocês sabiam disso? Fora da rocha, tudo é areia. E nessa manhã nós vamos estar meditando sobre um texto que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 24, do versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Nós vamos ler assentados, mesmo como estamos, com reverência à leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, está um estrondo aqui, né? Ó, tá vendo? Poderoso aqui, ó. Vocês estão sentindo, irmãos? Vamos à leitura da palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Nós agradecemos porque o teu filho, a tua palavra é a nossa rocha, que nós possamos compreender aquilo que vai ser dito hoje, que faça sentido em nossos corações, Pai, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que for dito aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Eu me lembro, irmãos, que quando fui construir a minha casa, faz um bom tempo, uns 20 anos atrás, eu e a Cris chegamos, olhamos aquele terrenão, né, de 300 metros quadrados e falamos, olha, vamos construir a nossa casinha aqui. E eu já via a casa na minha mente ali projetada, né? E eu gostava de ir lá, pegava a bicicleta, ia ficar olhando o terreno. Mas antes disso tudo, quando nós fomos começar a construção, nós tínhamos que começar pela fundação, o pessoal falava baldrame antigamente, alicerce, né? E isso aí tinha que ser muito bem feito, porque o terreno onde nós compramos o nosso terreno, o lugar ali, era muito úmido, era um charco, né? E nós começamos a cavar e com 1 metro de profundidade já dava água. Era incrível isso, né? E eu olhava aquele buraco cheio de água e quem gosta de pescar, né? Lá era o paraíso, porque borbulhava assim de minhoca, né? Ficava aquele montão de minhoca no buraco e água, né? Eu fiquei desesperado, falei, caramba, como é que a gente vai construir algo aqui? Aí chamamos um engenheiro, né? O mestre de obras, e eles começaram a cavar, e cavava, e tirava terra, eu ficava olhando aquilo e falava, caramba, nunca vai começar a subir paredes? Porque a primeira coisa que a gente quer é ver subir paredes, né? Mas nós tínhamos que cavar, até achar um local, uma terra mais firme, para que pudesse dar sustentação à nossa casa, né? Para que nós pudéssemos fazer ali as sapatas e subir a nossa construção. Para a maioria de nós, construir uma casa é um investimento de uma vida, então nós não podemos ficar errando. Não tem como você construir várias casas na sua vida, a não ser que você seja rico, aí tudo jóia, né? Não tem nenhum problema. Mas a maioria de nós vai construir uma casa e esse é um investimento para a vida toda, para a maioria de nós, então nós não podemos errar.
cavar fundo exige tempo, persistência e senso de objetivo. Mas nós queremos acabar logo, a gente não quer ficar cavando. Aí eu olhava aquele campo de obra, assim, um montão de entulho, e cavando, né? Mas eu queria acabar logo. Só que não podia fazer dessa forma, tinha que fazer da forma correta. E na superfície está tudo um caos. E é por isso que a gente quer subir logo as paredes, para a gente poder ver algo palpável, andar nos cômodos da casa. Eu me imaginava andando na sala, indo para os quartos, indo para a cozinha. Mas, antes disso, tinha um longo caminho pela frente. E nós estaremos construindo sobre a palavra, e não sobre coisas frágeis e coisas instáveis. É por isso que eu sempre falo, fora da rocha, irmão, tudo é areia. E Jesus conclui o Sermão do Monte falando essa parábola, a parábola dos construtores. Ele começa falando das beatitudes, e eu acho tão bonito quando a gente começa a ler ali, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças, depois ele continua falando de outras parábolas, outros ensinos, falando que nós devemos ser sal da terra, devemos ser luz do mundo, e ele continua até que ele deságua lá nessa parábola que nós lemos agora, a parábola dos construtores. E ali é praticamente um resumo, não um resumo, mas um porquê de tudo aquilo que ele ensinou anteriormente. Viver, irmãos, significa construir algo. A nossa vida é assim. E da mesma forma também significa dar uma resposta aos ensinos de Jesus, aquilo que ele ensinou, né, em toda a sua palavra, e que nós devemos dar uma resposta, que é viver de forma coerente, uma vida cristã coerente. Isso é viver. Desde que nascemos, estamos nesse processo, seja o nascimento natural ou o novo nascimento, quando nos convertemos e mudamos de direção para o caminho que é Cristo. Mas construir algo geralmente é demorado, igual eu falei no começo, exige esforço, exige constância. Construir demora, mas destruir é bem mais rápido. Vocês já viram aqueles que são autônomos aqui, sabem disso. Construir um nome na praça demora. Demora anos para você poder fazer o seu nome, para você se tornar conhecido, mas destruir é uma questão de minutos, de dias. Você pode destruir tudo aquilo que você construiu com muito sacrifício e com muito suor. Da mesma forma, construir um prédio. Imagina construir um prédio, imagina você construir uma igreja. Dizem que construir igreja é algo que demora anos, né? E lá no Rio de Janeiro a gente brincava quando estava construindo, falava que construir as casas lá era igual construção de igreja, que demorava para poder construir. Até que você visse tudo pronto. Mas destruir é rapidinho. Você pega um prédio enorme, um prédio de 5 metros de altura, você descobre ali os pilares, coloca os detonadores ali, aperta o botão, em questão de segundos, tudo aquilo vai por terra abaixo. Então, construir demora, mas destruir é muito rápido. Então, se construir dá trabalho e demora, imaginem construir da forma correta. Demora muito mais, né, irmãos? Você construir qualquer casa, você vai lá e sai construindo. Quando você menos espera, já está colocando laje, telhado e está pronto. Mas construir da forma correta, duradoura, vai dar trabalho. Você vai ter que esperar. Você vai ter que olhar para o seu terreno, para o seu canteiro de obra e ter paciência. Você vai ver os entulhos, vai ver as pedras, a areia, vai ver a ferragem e vai ter que esperar. Porque se você não fizer bem feito, lá na frente você vai se arrepender do que você construiu, da forma que você construiu. E nós, cristãos, devemos começar certo, ou recomeçar certo para muitos, né? Tudo que começa errado tem grande chance de terminar errado. E eu me lembro quando eu estava namorando a Cris, né, Cris? Momento de te fazer passar vergonha, né? Eu fico falando da Cris, das crianças. Eu fui até a casa dela, conversei com o pai dela, enfrentei a fera, né? E pedi para namorar em casa.
né, depois de um tempo nós namoramos e a nossa família foi toda lá, o pessoal do Rio foi, e a família dela, e nós noivamos, foi muito bacana. Esse momento, até hoje, eu lembro com muito carinho, tem uma foto que tem a minha tia, meus primos, tudo lá, né? E nós fizemos da forma correta. Eu não pedi só a mão dela em casamento, não, pedi tudo, viu, irmãos? Eu quero tudo, quero o combo, né? E aí veio ela, veio o pai, a mãe, os tios, e lá eu chamo todo mundo de tio, né? Não são meus tios, mas eu chamo de tio, tio Ju, tio Paulo, né? Virou tudo meu tio. E a família vem junto, é o combo. Mas nós temos que fazer da forma correta. É claro que muitos não puderam fazer assim, mas sempre é tempo de recomeçar. Ainda há tempo. Tempo de cavar mais fundo. Esse tempo é o agora. Cada ambição que o homem acaricia, cada pensamento que ele concebe, cada palavra que ele pronuncia e cada obra que ele realiza, é, por assim dizer, um tijolo na construção de sua vida. Mas antes de tudo isso, nós devemos gastar muito tempo cavando. Gradualmente a estrutura vai se formando, uma estrutura que irá perdurar por toda a eternidade. Mas nem todos os construtores são iguais. Uns são prudentes e outros são insensatos. Primeiro, Jesus fala do modo como o homem prudente construiu a sua casa. Foi sobre a rocha. E aqui nós já começamos a cavar, pedindo a Deus, e não a qualquer outro, por sabedoria, porque essa palavra insensato, ela também pode ser traduzida por sábio. Então nós podemos pedir a Deus por sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós podemos pedir a Ele por sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Se você acredita que não está procurando se aprofundar, peça a Deus para ser uma pessoa sábia, para que você possa querer ouvir mais dele, aprender mais sobre ele, orar mais, se envolver na casa dele com os irmãos, se envolver na obra e, durante esse processo, obedecer às suas ordens, aquilo que está em sua palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22, fala assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Cave mais fundo, seja prudente, seja sábio. Durante alguns meses, no verão lá da Galileia, a areia ela ficava batida e parecia que era uma areia firme. Então, muitas pessoas construíam as suas casas na areia e não faziam o alicerce, não faziam a fundação. E outros, mais prudentes, pessoas sábias, cavavam fundo até achar a rocha e construíam a sua casa ali. Então, você olhava de longe, existiam várias casas. Você não sabia qual estava sobre a rocha e você não sabia qual estava fundamentada apenas naquela areia batida. Mas aí, quando vinham as tempestades, dava para ver nitidamente aquelas que haviam sido construídas de qualquer maneira. Não se importe com os curiosos. Sempre tem o palpiteiro da obra alheia. Já reparou isso? Você está construindo, e acontecia isso lá na minha obra, né? Entrava alguém do nada assim e começava a dar palpite na obra. Eu achava aquilo muito engraçado, né? E dando palpite na obra. Pessoas que passavam na rua. E se nós ficarmos prestando atenção ao que os outros dizem, nós iremos construir errado. Se você começar a ouvir aqueles que estão construindo, por que você não faz assim, não faz assado? Não, vamos fazer o que o projeto está falando, vamos seguir o projeto. Você pode adaptar uma coisa ou outra, mas a casa é sua. Você que tem que escolher como vai ser o seu quarto, o seu banheiro. Você pode até ouvir, mas no final, você é quem toma a decisão. Quem tem ouvidos, ouça o que a Bíblia Sagrada diz. Ouça o que Deus diz para nós, para que nós possamos fazer. Se alguém vive de acordo com os princípios do Sermão do Monte, o mundo o chama de insensato, mas Jesus o chama de prudente. O que Jesus valoriza é muito diferente do que o mundo, sistema de valores, valoriza, é totalmente antagônico, um é diferente do outro. O mundo considera sábio o homem que vive pelo que vê, para o presente, para a sua própria satisfação.
Jesus os chama de insensato, de louco. O mundo diz que devemos buscar apenas os nossos próprios interesses. Seja feliz agora, compre já. Quem lembrou aí, porque é antigo igual eu, compre já. Lembram? Então, o pessoal se entregou aí. Ó. Não se reprima, era um grupo de adolescentes que tinha. Né? Não se reprima. Né? Não vou cantar aqui não, mas né, os adolescentes da década de 80 lembram do não se reprima aí. Permita-se esse mimo. Então o mundo fala assim, mas Jesus diz que nós devemos buscar primeiro o reino e a sua justiça. No secreto do nosso quarto, no anonimato, muitas das vezes, na solitude. Ler a Bíblia, orar, irmãos, muitas das vezes é um processo solitário. Você vai entrar no recôndito do teu quarto, você vai abrir a sua Bíblia, que não tem figuras, você vai olhar para aquele monte de letras, e você tem que ter uma motivação que vem do céu para ler, para estudar, para meditar sobre aquilo, para ficar ruminando no bom sentido, né? Quem vê o boi, a vaca, aí sabe que ela rumina, fica ruminando, traz aquilo de volta, pensa novamente sobre aquilo, e conversa com o esposo, com a família, com o marido, e conversa com as pessoas que ama, que estão perto, todo o tempo falando das coisas de Deus, na solitude. Sem holofotes, que pode nos expor o nosso orgulho, a nossa altivez e a nossa autossuficiência. Então, é um processo que é só nosso. Ninguém vai te ver estudando a Bíblia, ninguém vai te ver orando. Isso é algo seu com Deus. Não é para ter holofotes, não é para que ninguém fique sabendo. Você pode até fazer isso em público, mas na solitude do seu quarto, você vai ter essa proximidade maior com Deus. Em segundo lugar, Jesus fala sobre o modo como o homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. O homem tolo constrói a sua casa na terra solta. Ele não se aprofunda em nada, como se o sol jamais fosse deixar de brilhar. Ele confia no tempo firme, ele olha o sol, o tempo está firme, eu vou construir, não vai ventar, não vai chover, não vai acontecer nada que venha a atingir a minha casa. Na falsa estabilidade da areia compactada, ele olha para a areia está compactada, dura, igual pedra muitas das vezes, né? E ele pensa em construir ali, ele confia nisso. Ele confia nos tijolos e no seu telhado de palha, mas tudo aqui é areia. E é interessante que esse telhado era de palha, e algumas vezes eles misturavam com cal, outras vezes eles misturavam com barro, para poder colocar o telhado, né, na sua casa. E parecia algo firme, mas não era. O apóstolo Paulo diz sobre isso o seguinte, em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Muitas pessoas começaram a cavar, mas depois desistiram e acharam que seria melhor construir sem se aprofundar, sem procurar a rocha. Às vezes nós começamos bem, mas com o tempo acabamos enfraquecendo. Nós desistimos de cavar porque dá trabalho, cansa, ninguém vê o alicerce. Às vezes você fala, eu estou enterrando dinheiro aqui nessa obra, nunca vejo esse negócio subir, mas é aquilo que vai dar sustentação para a sua casa, é aquilo que vai fazer você morar com segurança durante anos com a sua família, aquele bem que Deus te deu para você cuidar. Então, se nós queremos uma vida cristã que dure, não adianta querer viver de superficialidade, sem profundidade. Sem profundidade não há estabilidade nem durabilidade para a nossa fé e para a nossa caminhada cristã. Ih, irmãos, perdi aqui. Vamos subindo. Perdi, irmãos. Paciência com o idoso de 54 anos de idade aqui. Vamos achar aqui o ponto. Tem coisas que não se mexem em tablet, viu? Senão depois você se perde. Subiu bem mesmo, hein? E em terceiro lugar, irmãos, eu espero que eu tenha encontrado aqui de onde eu parei, se não, vamos tocando, né? Jesus nos mostra algumas coisas que os dois construtores têm em comum, tanto o sábio como o insensato. Cada um constrói uma casa
Construir uma casa é viver a vida cristã como Jesus disse que devemos viver. As adversidades virão sobre ambas, sobre essas duas casas, a casa do insensato e a casa do sábio, a casa daquele que cava fundo e a casa daquele que não cava fundo. As adversidades virão, assim como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, os ladrões, eles podem entrar na casa daquele que cava fundo, ou na casa daquele que é superficial. O teto feito de palha não era totalmente impermeável. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 4, diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então aqui a gente vê que esses telhados, esse teto era algo frágil, você podia remover e, de repente, entrar na casa de alguém. Na casa de quem construiu na rocha e na casa daquele que construiu na areia. Não existe diferença. O que diferencia um do outro é a forma como edificamos. Aí sim, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Cada um de nós temos que construir a nossa própria casa. Eu não tenho que ficar dando pitácora na casa dos outros, a não ser que me chamem para eu falar, para dar algum tipo de sugestão. Mas a minha casa, eu edifico. A casa de cada um irmão aqui, cada um irmão vai edificar. E não é Deus que vai fazer isso por nós. Nós devemos fazer. Nós devemos cavar fundo para poder encontrarmos a rocha. E qual é o efeito ou consequência dessa prova? A casa do homem sábio não caiu. Note-se aqui o jogo de palavras, olha só. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Ou seja, caiu a chuva e a casa não caiu. Tudo pode estar caindo ao seu redor, irmão, mas Cristo é constante. Ele não é areia, ele é rocha. As coisas podem estar caindo ao seu redor. As coisas podem estar começando a trazer frustrações, problemas e coisas que irão nos desestabilizar. Mas Cristo é constante. Ele não é areia. As águas torrenciais que ameaçavam não a puderam abalar. Em Lucas capítulo 6, versículo 48, fala assim: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Por outro lado, quase nem foi preciso muito esforço por parte da furiosa correnteza para solapar os muros da outra casa e levar a areia ou terra solta, sobre a qual for edificada, por terra abaixo, né? Tudo é areia. Quando buscamos outros portos seguros, ou seja, que não seja a palavra de Deus, estaremos em terreno arenoso, pantanoso, sem segurança nenhuma, verdadeiras areias movediças. Seja ele qual for, não existe a menor chance de permanecermos de pé. Caminharemos cambaleantes, inseguros e com uma fé frágil. Em sua explanação da parábola, Jesus realça que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras, ou seja, todo o sermão da montanha que ele havia proferido até ali. E Cristo é a rocha, se nós formos ver em vários versículos na Bíblia, Romanos 9, 33, Isaías 28, 16, 1 Pedro 2, 6, eu não vou ler por causa do tempo, eu sei que hoje nós temos a ceia do Senhor, então eu não vou ficar me alongando aqui. Mas nós devemos entender que Cristo é a rocha, e construir sobre a rocha é ter fé em Cristo, é descansar nele durante o tempo de tranquilidade, é também durante os tempos difíceis. É ter nele, somente nele, o seu maior prazer. Na verdade, não se trata de quantas vezes alguém leu a Bíblia sem meditar nela corretamente, não é isso. Ou quantas horas alguém ficou em oração por mera obrigação. Mas é muito mais sinceridade, humildade e dependência de Jesus que nos faz sentir que estamos seguros nele, para ele e por toda a eternidade. E concluindo, irmãos, fora da rocha, tudo é areia. Nada é firme, nada é constante. Não se iludam, a areia é ilusória.
temporária e frágil. Se ela estiver compactada, nos dará a ilusão de segurança. Quando o vento bate, os grãos da areia mudam de lugar. Quando pisamos nela, os nossos pés afundam, pois ela é frágil, se desmorona com facilidade. O homem sensato que mostra por seus próprios atos que levou a sério as palavras de Cristo e, portanto, está edificado sobre a rocha, jamais será envergonhado. Construir sobre a rocha não nos fará ficarmos mais fortes fisicamente, mas nos fará confiar nessa base que é Jesus e com ele nos apoiando passaremos pelas intempéries da vida, dando testemunho para os que estão ao nosso redor de que vale a pena construir, confiar e depositar as nossas vidas na rocha eterna que é Jesus Cristo. Que nós possamos estar construindo sobre a rocha, nos lembrando que as intempéries vêm. E eu queria fazer uma oração com você. Eu peço que todos baixem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Uma oração com você que construiu a sua casa na rocha, mas que está vendo os ventos batendo na parede, solapando a sua casa, querendo levar o seu teto de palha, querendo entrar na sua casa. Eu quero orar por você que construiu na rocha, para que você se sinta firme, se sinta seguro nele, se sinta seguro em Jesus Cristo e saiba que ele está ao seu lado e que a sua casa não vai cair, que a sua fé fique inabalável nele. Vamos orar nesse momento. Pai amado, obrigado, Senhor, porque eu sei que os nossos irmãos aqui, os meus irmãos aqui, construíram sobre a rocha. Mas eu sei que muitos estão passando, Senhor, por momentos difíceis agora. Eu sei que muitos estão vivenciando dificuldades na área da saúde, Pai, na área do emprego, na área familiar. Em nome de Jesus, Pai, venha com a tua intervenção sobre essas famílias, que elas possam se sentir seguros no alicerce que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que elas se tornem inabaláveis por intermédio de Cristo, Pai, que a fé delas permaneça firme em Ti. Em nome de Jesus, trabalha nessas vidas para que elas possam dar um bom testemunho de que construíram sobre a rocha, Pai, e que confiam plenamente no Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento e porque nós cremos na Tua intervenção na vida desses irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai.